Casemiro pode voltar para o futebol brasileiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação. Para completar, BAP revoltado com a Globo e com seus parceiros de Libra. Duas boas notícias para o torcedor do Flamengo. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo. O presidente BAP está revoltado com a Globo, mas mais em especial com os outros clubes da Libra. Só para vocês entenderem, assim que os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro estavam para terminar, num acordo longo com a Globo, os times decidiram criar grupos. Alguns se associaram à Libra, outros se associaram à LFU. E o Flamengo fechou com a Libra, ainda sob o comando do seu antecessor, do Rodolfo Landim. O Fla havia fechado um acordo com a Libra, em que ele perde cerca de 100 milhões de reais por ano. O BAP ficou revoltado quando tomou conhecimento dessa história e desde então tem trabalhado por uma revisão dos contratos. E a última novidade diz respeito a um pedido do BAP para que a Globo não repasse os valores aos clubes em relação ao pay-per-view. Não ficou muito bem definido como é que a Libra vai lidar com uma variável de até 200 milhões de reais em cima do pay-per-view. Em outros tempos, o Flamengo e o Corinthians tinham direitos garantidos, uma cifra garantida em relação ao pay-per-view, até porque eram de longe os clubes com mais assinantes do pay-per-view. Muitas vezes, esse valor garantido mínimo que o Flamengo e o Corinthians tinham, valiam a eles mais dinheiro até do que a divisão do pay-per-view em relação ao número de participantes. Mas com esse novo modelo de negociação, dá para dizer que o Flamengo perdeu bastante dinheiro. Essa conta de cerca de 100 milhões de reais a menos por ano é real, é verídico. E é por conta disso que o BAP está exigindo que a Globo não faça o pagamento para os demais clubes. Vale a lembrança de que com esse novo modelo de acordo que prejudicou o Flamengo, ele acabou beneficiando a Bahia, a Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Vitória, entre outros. A Globo ainda não respondeu se vai adiar o repasse dos demais clubes por conta do pay-per-view após o pedido do Flamengo ou não, mas essa é uma guerra que está explodindo e o BAP irritou vários times importantes da Série A com esse pedido de adiamento, até porque todo mundo nesse momento precisa bastante de dinheiro. Preciso falar agora sobre o Flamengo, que ganhou duas ótimas notícias vindas do Uruguai. Federação Uruguaia de Futebol liberou Arrascaeta e Varela para voltarem ao Flamengo. Dessa maneira eles ficam de fora do jogo dessa terça-feira. O Chile faz sua despedida contra o Uruguai faz sua despedida contra o Chile nas eliminatórias para a Copa, mas com a classificação já assegurada depois da vitória por 3-0 contra o Peru na última quinta-feira em Montevidéu. Tanto Varela quanto Arrascaeta tiveram participações decisivas. O Varela está sendo devolvido porque sentiu uma pubalgia e será avaliado pelos médicos do Flamengo nos próximos dias para saber se ele tem condição de jogo já no final de semana. Enquanto isso, o Arrascaeta ganhou esse período, esse jogo, esse descanso na seleção uruguaia, até por ter arrebentado com a camisa da seleção uruguaia. O Flamengo, em nota oficial, agradeceu aos dirigentes da federação, abre aspas para eles, para a nota do Flamengo. O Flamengo agradece a preciosa interação e colaboração do departamento médico da seleção uruguaia de futebol com o clube, fecha aspas. Apenas Matias Vinha, entre os jogadores do Flamengo convocados para a seleção uruguaia, permanece com o restante da delegação para o confronto contra o Chile. Para falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League. Cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras inclusive maiores do que as atuais. No Brasil ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos, mas levando em consideração que já se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria
numa possível vinda ao Brasil, São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda? Já usa espaço para comentário, registra a sua opinião. Perguntando notícias do Flamengo. Tem duas legais. A Federação Uruguaia liberou nas últimas horas o Arrascaeta e o Varela. Eles ficam de fora do último jogo da seleção uruguaia nas eliminatórias contra o Chile e já vão estar à disposição. O Varela foi liberado porque teve uma pubalgia. Os médicos do Flamengo vão fazer a avaliação para entender quanto tempo ele precisa ficar fora e se dá para jogar a próxima partida. O Arrascaeta foi liberado como uma espécie de prêmio, até porque foi super bem, enfim, aí vai ter mais uma semana para recuperação, para descanso. Só para lembrar, o Marcelo Louco Bielsa, técnico argentino da seleção uruguaia, encheu a bola do Felipe Luiz e da comissão técnica do Fla por entender que eles foram os grandes responsáveis por entregar um Arrascaeta numa condição física nunca antes vista, tá bom? O que você achou da punição do BH? Achei uma punição branda e equivocada. Até fiz um levantamento. Outros 22 jogadores também haviam sido punidos por conta de participação em apostas esportivas. Só um teve uma pena mais branda do que a do Bruno Henrique, foi o Tony Anderson, que foi só advertido, foi só multado, tá? Então, todos os outros 21 casos tiveram punições mais pesadas. E até fiz esse levantamento, peraí, deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Tá em um dos vídeos, tá? Quer ver? Banidos. 5 jogadores foram banidos do futebol. Diego Porfírio, Gabriel Tota, Matheus Gomes, Romário e Igor Catatal. 7 foram suspensos por 360 dias. Aleph Manga, Brian Garcia, Eduardo Bauerman, Fernando Neto, Igor Cariús, Kevin Lomônaco e Sávio. 4 foram suspensos por 600 dias. André Queixo, Dadá Belmonte, Mateuzinho e Paulo Sérgio. E 5 foram suspensos por 720 dias. O Gabriel Domingos, o Moraes, o Nino Paraíba, o Paulo Miranda e o Vitor Mendes. Paulo Miranda, que outro dia, inclusive, voltou a jogar e voltou na partida que a Lusa foi eliminada. Eu imaginava uma punição maior. O pessoal do Flamengo conseguiu descaracterizar o artigo 243, que permitia uma punição mais alta. Ele podia pegar de 360 a 720 dias com esse artigo. E o Flamengo conseguiu descaracterizá-lo, afirmando que o cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou foi uma orientação do Flamengo, para que ele pudesse cumprir a suspensão automática no jogo contra o Fortaleza e voltasse livre de qualquer risco no jogo contra o Palmeiras, que era o jogo mais importante daquele campeonato. Então, o Flamengo ajudou o Bruno Henrique a escapar de uma punição um pouco maior. Mas no artigo 243A, que fala sobre, quer ver, ó? O 243 fala de manipulação deliberada para prejudicar a equipe. O Flamengo mostrou que não houve prejuízo ao Flamengo. O 243A fala em agir contra a ética esportiva. Nesse artigo, o Bruno Henrique pegou a pena mais branda, que eram de 12 jogos. Ele podia ter pego pelo menos até 24 jogos. Eu achei a punição barata, tá bom? O VPX, boa noite, Nicola. Por que o BAP falou que o Flamengo precisa virar SAF para a construção do estádio, já que tem essa proposta que você falou e eles negam que não teve nada? Qual é a real disso? VPX, eles não podem admitir porque há um contrato de confidencialidade. O cara até deu a explicação lá, um termo técnico em inglês, mas é um contrato de confidencialidade. O BAP não quer fazer estádio. O BAP quer continuar com o Maracanã. Ele já havia dado sinais disso em relação ao gasômetro, e era até natural que ele embarrigasse essa história do gasômetro para que o antecessor dele, o Rodolfo Landim, não saísse como o grande responsável pela construção desse estádio, porque foi o Landim quem plantou a construção desse estádio. Eu não sei por que o BAP gosta tanto do Maracanã, eu não sei por que ele vê o Maracanã como uma prioridade. E eu, na condição de presidente do Flamengo, com essa oferta de 4 bilhões, eu só gostaria de entender direitinho todas as credenciais dos parceiros, se eles têm de fato a capacidade de fazer esse investimento. Promoveria uma baita investigação em relação a esse grupo, para ter a confirmação de que os caras são capazes de bancar. Se houvesse essa comprovação, eu levaria essa história adiante, porque me parece ser a melhor alternativa, tá bom? Então é isso, minha família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes, exclusivas e atualizadas do Clube Rubro Negro Flamengo.
o maior clube do Brasil. Se você ficou no vídeo até agora, a gente humildemente já pede aí a sua colaboração de se inscrever no canal e deixar o like e um comentário aí, a sua opinião sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Agradecemos demais a sua colaboração de ter assistido o vídeo até aqui, até o final. Valeu? Muito importante pra gente o seu comentário, o seu feedback. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.